Meu nome é Décio, eu vou falar um pouco sobre aspectos de segurança da moeda eletrônica Bitcoin. Primeiramente, define-se Bitcoin como um tipo de moeda virtual. Ela possui similaridades com moedas físicas como o euro e dólar. Entre elas, destaca que elas são amplamente aceitas em muitas lojas físicas virtuais e outros provedores de serviço. Isso quer dizer que hoje é possível tu ir num site de e-commerce e efetuar uma compra com Bitcoin da mesma forma que eu farei com o euro e com o dólar. Né? E uma das maiores diferenças delas, ela se deve ao fato de que não é mantida nem controlada por nenhum governo ou autoridade bancária. É uma moeda completamente centralizada. A primeira vez que se ouviu falar em Bitcoin foi em 2008, quando um pesquisador sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um documento apresentando o Bitcoin, mencionando a crise financeira de 2008 como um fator motivador para a criação da moeda. E ela não estaria sujeita à corrupção e incompetência dos governos. Para se passar a usar o Bitcoin, basta adquirir uma carteira, juntamente com parte-chave criptográfico, justamente para garantir que só você vai ter acesso a essa carteira. Inclusive o endereço da carteira, né, que fazendo uma analogia a uma conta bancária tradicional seria o número da conta, ela vai ser um hash da chave pública. Consegue adquirir, né, ou comprar os bitcoins através de conversões cambiais, como vender real ou comprar dólar, pode vender dólar para comprar bitcoin. É um tipo de moeda que ele é denominado criptomoeda, em tradução livre. O pilar central do Bitcoin se deve à estrutura denominada Transaction Blockchain. Blockchain, né, como tem na figura aí, ela é basicamente uma lista encadeada de blocos representando o registro histórico de todas as transações feitas na rede, mantendo assim a ordem temporal das transações. Cada bloco ele é composto por duas partes, como está ilustrado aí na figura. O header é o cabeçalho do bloco. Os campos interessantes são o previous block hash, que ele contém o hash do bloco precedente e funciona como um ponteiro para o bloco anterior. Tem o campo version, que ele é um hash do header inteiro, e um campo chamado nouns, que vai ser analisado mais adiante. A outra parte seria o payload, que contém as transações. Cada bloco em si ele é um texto, é um arquivo de texto, né, escrito em Bitcoin Scripting, que é uma linguagem própria do protocolo. E as transações são a maneira de transferir Bitcoin de um peer a outro peer da rede. Bom, agora analisando como se cria uma transação na rede Bitcoin. Ela basicamente é formada por entradas e saídas, né, como mostrado na figura, e é o que permite trocar valores ou quantidade de bitcoins entre carteiras. Né. As entradas vão especificar quantos bitcoins de determinado endereço serão enviados, e as saídas representam quantos bitcoins cada endereço vai receber. Importante notar que a quantidade de bitcoins na entrada deve ser igual à quantidade na saída, e que as entradas devem ter valores válidos, né? Então, valores que cada endereço recebeu em transações anteriores. No caso, no exemplo da figura, o intuito era enviar 10 bitcoins para uma determinada conta. Só que também é possível ver que a soma das entradas é 12, e assim foi adicionada uma saída com valor 2 bitcoins, com o endereço do próprio dono. Essa é aquela maneira de representar a ideia do troco, já que existe que a restrição da soma das entradas deve ser igual à soma das saídas. Né? Também tem aquele campo ali 1.99 no troco, que já está dando aquela ideia da taxa que deverá ser paga para o minerador em cada transação. Né? Por fim, é importante notar que os endereços nas entradas devem ser assinados para garantir que foi realmente o dono quem emitiu aquela transação, então ela pode ser enviada à rede. Né? Tudo isso, né, em termos simples, pode ser visto como mandar uma mensagem para a rede Bitcoin dizendo, né, eu, Bob, estou enviando 20 bitcoins a Alice. Nesse ponto, né, para a transação se concretizar, ela deve ser dada como legítima pela rede, e só então pode ser adicionada à blockchain. No caso, né, cada nodo da rede possui sua própria cópia da blockchain, e assim se pode determinar se uma transação é válida. Né? Para fazer essa validação, alguém, né, no caso, ele é denominado minerador, e ele vai receber a transação e vai verificar, né, a validade das assinaturas para saber se realmente quem está enviando o Bitcoin possui aquele Bitcoin, se a soma das saídas é menor ou igual à soma das entradas, e se os Bitcoins nas entradas ainda não foram gastos, isso é, eles realmente ainda estão em posse de quem envia. Ele vai pegar e vai retransmitir essa transação para outros nodos da rede. No caso, essa verificação de verificar se os bitcoins ainda não foram gastos,
ele é um problema de segurança do Bitcoin, chamado um dos desafios de segurança, né, do Bitcoin, chamado double spending. Consiste em gastar o mesmo Bitcoin duas vezes. Né? Uma forma de fazer isso seria o atacante possuir vários clones, né, várias identidades, e usar os seus clones para atestar a legitimidade das suas transações. Então, na prática, para que um nodo consiga realmente enviar um bloco e ele seja aceito, seja escrito na Bitcoin, ele deve prover juntamente a chamada Proof of Work, né? Prova de trabalho. No caso, ele é basicamente um problema, não é complexo, mas é um problema que demanda um alto esforço computacional para ser resolvido. No caso do Bitcoin, esse quebra-cabeça, ele usa a função SHA-256, que é uma função de hash criptográfico segura, que é one way. Isso quer dizer que a partir de uma saída não se consegue encontrar entrada. E funciona, ele recebe uma entrada de tamanho qualquer, essa função recebe uma entrada de tamanho qualquer e produz uma saída de 32 bytes. O interessante é que a mudança de apenas um bit na entrada muda radicalmente a saída, né? De forma que as diferenças são distribuídas randomicamente na saída. E o quebra-cabeça que um minerador precisa resolver é encontrar o nonce, que é aquele campo do header do bloco, tal que o header inteiro, quando aplicado na função de hash, possui uma determinada quantidade de zeros na frente. Então a dificuldade dessa prova de trabalho pode ser alterada pela rede, né, de forma que um bloco seja criado a cada 10 minutos aproximadamente. Essa dificuldade ela vai ser alterada manipulando a quantidade de zeros que deve estar à frente. Agora, para que o protocolo Bitcoin de fato funcione, isso é para que os nodos com poder computacional continuem validando as transações dos outros, né? Porque por que eles vão gastar todo o poder deles para validar as transações dos outros? No caso, existe um esquema de recompensa, né? Porque sem incentivo não haveria razão nenhuma para gastar seus recursos. No caso do Bitcoin, cada vez que um nodo consegue validar um bloco de transações, ele recebe uma determinada quantidade de Bitcoins. Daí esse processo de validar e receber a recompensa é chamado de mineração. No caso, na primeira vez que foi minerado um bloco, essa recompensa foi de 50 bitcoins. E depois, a cada tantos anos, essa recompensa é dividida pela metade. Então agora, supondo, por exemplo, que dois nodos consigam validar um bloco praticamente ao mesmo tempo e os enviam à rede, nesse cenário, alguns nodos atualizam seus blockchains com um bloco e outros usam o outro bloco. Né? Então, temos aqui um fork da blockchain. Nesse caso, não se sabe mais em qual ordem as transações foram feitas. Porque uma transação de um bloco pode ter vindo depois de outro do outro bloco e não se tem mais esse controle. Então, o protocolo diz que nesse caso é necessário que todos acompanhem os dois ramos, então todos adicionam os dois blocos da sua blockchain. E além disso, os mineradores devem trabalhar somente no ramo mais longo desse fork, porque o ramo mais curto ele não vai pagar a recompensa. Então, supondo que rapidamente um novo bloco seja adicionado a qualquer um dos dois ramos, aquele passa a ser o mais longo e todo mundo vai minerar só aquele, o outro vai ser abandonado. Então, na prática, né, uma transação só é realmente considerada validada, né? Isto é, um nodo só vai poder gastar os bitcoins que receberia naquela transação quando ela se encontrar dentro de um bloco que faz parte do ramo mais longo e é precedida por pelo menos 5 blocos. Então, dentro desse cenário, né, supondo que os blocos que acarretaram no fork continham transações de Alice, que tentava gastar o mesmo Bitcoin mais de uma vez, né, uma tentativa de double spending, seguindo a regra da rede, um dos ramos seria abandonado, então a transação seria rejeitada e somente uma delas seria validada. Então agora começando a parte prática do vídeo, né? Aqui é a página inicial da minha conta no blockchain.info, que é onde eu criei a minha carteira. Essa é uma carteira real, né? Que é o endereço dela. No momento ela contém 0.0001 Bitcoin, seria 4 centavos de dólar. Eles foram obtidos a partir de mineração na mining pool de hash, ghash.io. Então aqui esse aqui é o endereço da carteira, né? Aqui eu minerei usando a própria CPU, né? Apesar de não ser recomendável. Mas como eu não tinha intenção de ganhar dinheiro, né? Foi apenas para demonstrar como se fazia a mineração. Então eu fiz assim mesmo, por aproximadamente meia hora, né? Eu obtive uma mensagem de sucesso.
Só que eu recebi esse pagamento aqui apenas muito tempo depois da entrega do relatório, então não foi possível mostrar no relatório que isso foi feito. Então aqui nesse experimento eu tenho dois nodos, o nodo Alice e o nodo Bob, conectados à rede blockchain. No caso é a rede RegTest, né, aquela rede que só vem com um bloco, né, só vem um bloco Gênesis. Seriam para simular os primórdios do blockchain. Aqui se eu printar as informações da rede, eu vou ver que não tem nenhum bloco encontrado. Porém, se eu printar aqui, né, get block hash, printar o hash do bloco 0, o bloco inicial, esse hash existe. Quer dizer, existe o bloco gênese, mas nenhum bloco foi encontrado ainda. É isso que significa isso. Inclusive, nem Bob nem Alice possuem bitcoins ainda, os dois estão com 0 bitcoins. Então agora vamos gerar alguns bitcoins, né? Então agora ali se vai gerar. Sempre note que nesse ponto é muito fácil encontrar blocos, né, minerar bitcoins, porque além da dificuldade ser muito baixa, ainda tem poucos nodos para competir, né? Só tem dois nodos e o outro não está nem tentando minerar. Então aqui fica muito fácil ficar minerando. Então aí já foi feito, né? Novamente printar as informações. Agora pode-se ver que 100 blocos foram gerados com sucesso, né? Agora get balance. Então aqui a Alice ela continua com 0 bitcoins em sua carteira, mesmo após minerar 100 blocos. Encontrar 100 blocos. Por que isso acontece? Porque no Bitcoin só se recebe a recompensa por encontrar um bloco após 100 blocos serem encontrados. Então, se girar mais um bloco e mais uma vez pintar o balanço, agora sim, 50 bitcoins. Por que 50? Porque no momento da criação da rede Bitcoin, o primeiro bloco se recebe como recompensa 50 bitcoins, e a cada 4 anos essa recompensa passa a ser a metade, né? 50, 25, 25 sobre 2, assim por diante. Então, esses 50 bitcoins é referente ao primeiro bloco encontrado. Ok. Continuando. Agora, dando continuidade ao experimento, vamos demonstrar uma transação, né? Enviar alguns bitcoins do nodo Alice para o nodo Bob, né? Primeiramente, gerar um endereço para Bob. Então este aqui é um número da carteira de Bob, que para onde devem ser mandados os bitcoins. Agora, vamos mandar 42 bitcoins para Bob. Opa. O comando aqui deve incluir o endereço da carteira. Então aqui foram enviados os bitcoins, né? Se eu imprimir o balanço, get balance de Alice, ela está agora apenas com aproximadamente 8 bitcoins, descontada a taxa de transação. Porém, Bob ainda está com 0 bitcoins. Por que isso acontece? Porque no protocolo Bitcoin, para que a transação seja efetivada, essa transação precisa pertencer a um bloco que esteja no ramo principal da blockchain
E este bloco precisa ser precedido por pelo menos mais 5 blocos. Então, se o nodo Alice girar mais 6 blocos, agora eu verifico o balanço de Bob. E agora sim, Bob está com 42 bitcoins. Então encerro assim o vídeo, né? Então foram apresentados conceitos teóricos, né, do funcionamento do Bitcoin. Mostrei como criar uma carteira. Mostrei o software Bitcoin Core. Também mostrei experimentos utilizando a rede RegTest, que possui o mesmo funcionamento da rede principal, porém é completamente desconexa, é aquela rede standalone, que simula os primórdios da rede, onde elas, no momento inicial, possui apenas o bloco Gênese. E em cima dessa rede, mostrei uma simulação o processo de mineração de blocos e também foi demonstrada uma transação. E é isso aí.